Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos meus, eu queria convidá-los a levantar nesta manhã, abrindo a Bíblia Sagrada, a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 4. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero em memória, não em memória, mas também em memória, mas também relembrando que a todos os irmãos que esse mês de outubro, dia 31, mais precisamente, se completa 508 anos da Reforma Protestante. E nós somos cristãos protestantes, então nós precisamos ter as nossas raízes históricas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o combate cristão, combater heresias que destroem a igreja do Senhor. Hoje eu quero trazer uma mensagem de reparo, uma mensagem exortativa, uma mensagem pastoral. Por isso que eu tenho feito uso na ceia, porque a ceia é um culto onde a igreja, na sua maioria, procura estar presente e não faltar. Por mais que ainda seja uma grande falha da igreja pensar dessa forma, porque todo culto é culto ao Senhor. Então, alguns só virão mês que vem, né? Segundo domingo do mês ele estará aqui presente, mas ele não virá domingo que vem. Isso também é um mal que precisamos combater e ensinar à luz da Bíblia, mas para uma nova mensagem. Hoje eu quero falar sobre uns assuntos que o Senhor pôs ao meu coração. E para corroborar com isso, eu quero fazer a leitura do capítulo 4 de segunda carta aos Coríntios, versos de número 1 e o versos 2. Está escrito, capítulo 4, versos 1 e versos 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que Deus os abençoe, que Deus o guarde, que Deus o proteja. Está escrito: pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Diga comigo, nem falsificando, adulterando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 2, versos de número 17, também há uma menção de falsificação que deve ser também lida por nós. Escrito está, 2 Coríntios, capítulo 2, 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? Curve tua cabeça, vamos orar. Eterno, nesta manhã eu te dou graças, Senhor. O Senhor sabe como eu procurei, Senhor, me ater neste tema, nesta mensagem que o Senhor tem colocado, não somente esta, mas inúmeras que o Senhor tem colocado sobre o meu coração, para alimentar o rebanho. Senhor, que seja uma manhã poderosa e que o Teu Espírito, Senhor, que tem inúmeras funções ainda, sendo o nosso Deus, mas também tem o papel de iluminar os corações. Ilumine os corações e comigo, Senhor, traga a inspiração para que eu possa pregar de uma forma, Senhor, que não seja o Renato, mas que o Teu Espírito possa usar a minha vida. Pedido meu, feito em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Toma teu assento para a glória de Deus, irmãos. Aleluia. Deus seja louvado. Eu não sei se os irmãos têm essa percepção, e nós estamos agora na matéria da teologia, falando sobre a história da igreja. Ela é uma matéria um pouco difícil de compreensão, porque são inúmeros proponentes dentro da história. Mas o que eu observo dando aula, e pela minha percepção como professor, mais de uma década, a gente observa como os cristãos não têm um conhecimento da sua
árvore genealógica, e quando eu digo árvore genealógica, sua raiz histórica, porque eles são cristãos, o desenvolvimento da teologia, da história da igreja, tudo que aconteceu, que acontece hoje, literalmente surgiu ao longo da história da igreja. E quando a gente estuda o passado, a gente compreende o presente para não errar no futuro. E esse mês, como eu reiterei e reitero novamente, completamos 508 anos da Reforma Protestante, onde a igreja ela retornou para as Escrituras Sagradas. E em homenagem à Reforma Protestante, eu queria que você desse uma linda salva de palmas a Jesus, porque a igreja ela foi liberta, a igreja voltou à sua origem, a igreja voltou a ser bíblica. Louvado seja Deus. Mas quando a gente pensa e fala, muito bem, nós estamos hoje vivendo um tempo novo, aí a gente observa que a igreja ordiena, ela está procurando voltar de novo a fazer as práticas que outrora os reformadores se levantaram e se colocaram contra elas. Igrejas têm voltado e assumido hoje ideologias que destroem a igreja, práticas que acabarão com a igreja. E às vezes os membros não têm a percepção da destrutividade de tais práticas. Quando não, alguns líderes sem conhecimento da Bíblia atraem essas práticas para dentro da comunidade, trazendo muitos males. E diante disso, irmãos, eu procurei um texto onde Paulo, escrevendo a sua segunda epístola, é uma epístola de defesa da fé. Diga comigo, defesa da fé. É uma defesa do ministério apostólico de Paulo, para uma igreja que ele mesmo gerou. Uma igreja que o próprio Deus disse para ele, fique aí 1 ano e 6 meses, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Paulo escreveu, foi a igreja que deu mais trabalho para Paulo, foi a igreja que não aceitou o ministério apostólico de Paulo. Paulo vendo os problemas dentro da igreja, a igreja que assumiu outros líderes para ela, pagava salário para essas pessoas, mas o Paulo, o apóstolo, o fundador da igreja, foi lançado, colocado de lado. E dentro dessa defesa apostólica, que a carta tem inúmeros ensinamentos, o capítulo 4, Paulo fala um pouco sobre o assunto do seu ministério. E o assunto do ministério de Paulo, de fato, é Jesus. E alguns líderes que estavam na igreja de Corinto, não era o assunto, de fato, era Cristo. Mas Paulo os denomina como falsificadores da palavra de Deus. E quando você procura a palavra falsificar, é uma palavra no grego chamada dolontes, que significa manusear enganosamente. Abaixa um pouquinho para mim, querido. Adulterar, que daí vem a expressão doló. Diga comigo, doló. Por que você está com medo de falar? Diga doló. Que é a ideia de isca. A isca nada mais é do que enganar. Estava esses dias o Beto pescando, não me chamou, mas Deus seja louvado pela tua vida. O Pedro já pesca com a mão, glória a Deus, aleluia. A isca, necessariamente, ela é algo traiçoeiro, irmão. Que na finalidade, você engana aquele peixe. Ou o laço do passarinheiro. Que é a raiz da palavra dolontes, que é a ideia do adulterar, falsificar. No mercado antigo, comerciantes pouco escrupulosos diluíam o vinho. Eles raspavam moedas, misturavam metais de qualidade inferior para produzir armas, práticas universalmente desprezadas por enganar os compradores. Essa expressão falsificar designa a prática de adulterar, corromper, falsificar algo para que engane aqueles que o recebem. Quando você está, literalmente hoje, às vezes, hoje até as bebidas alcoólicas estão sendo falsificadas. E é uma falsificação que resulta na morte de pessoas. Hoje está tendo aí uma polícia federal com outros órgãos da vigilância procurando, literalmente, fazer essa fiscalização. Mas há adulteração no posto de gasolina, há adulteração no alimento, há adulteração, às vezes você está achando que está comprando picanha, mas está comprando colchão duro. Irmão, remédio
que só tem lá dentro, lá que às vezes até um bicarbonato dentro do remédio, você está achando que está tomando um remédio lá, às vezes não tem nada dentro do remédio, dentro daquela cápsula. Tudo está sendo adulterado. Então a Bíblia também, ela também será adulterada. Por isso que você deve estar em uma igreja, que no mínimo o pastor desta igreja, o líder que te conduzirá, tem que ser no mínimo um amante das escrituras, tem que ter no mínimo conhecimento, no mínimo o básico de conhecimento desta palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. O verbo destaca o processo intencional de misturar a verdade com aditivos enganosos. Então esses falsificadores da palavra que estão, quem sabe, nos púlpitos de muitas igrejas, e se nós não vigiarmos, podemos convidá-los para pregar aqui também, por isso que é importante saber quem é a pessoa que está vindo ministrar. Eles misturam os ensinos da Bíblia com aditivos enganosos, mas as pessoas não têm competência. As pessoas louvam, não sabem a mensagem do louvor. Eu consigo identificar se o louvor, qual é a teologia que ele professa. Eu sei qual é a doutrina que ele vai contra. Eu sei quando eu estou ouvindo uma música, ouvindo algum irmão falar, quando alguém está com uma fala, eu falo assim, essa fala é uma fala enganosa, é uma pseudo-fala. As pessoas não têm essa competência, mas é por isso que o Senhor levanta liderança. É por isso que o salmista, no Salmos 23, ele estava muito tranquilo, ele sabia que o Senhor dele era o pastor dele, ele sabia que que ele passasse pelo vale da sombra da morte. Ninguém quer passar por um vale da sombra da morte, é tenebroso, é um vale escuro, é um vale onde alguém pode morrer, mas o salmista não está preocupado, porque tu está comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Diante disso, irmão, eu quero trabalhar aqui, combatendo práticas destrutivas na igreja. Diga comigo, combatendo práticas destrutivas na igreja. Aí tem aquela perguntinha, né, que você sempre faria para mim, e é importante essas perguntas que fazem a gente entender. Quais práticas seriam? Se você fosse, eu pedisse para você, fala uma coisa que não poderia estar dentro da igreja. Você poderia ter algumas aqui, mas hoje eu quero destacar 3 práticas. Diga comigo, 3 práticas. A primeira prática que eu quero trabalhar aqui, ela é, diga comigo, o relativismo. Quer ver, ó, vou perguntar, quem sabe o que é o relativismo? Levante a mão. Eu sei o que é, levante sua mão. Ó, nós temos uma pessoa, 2, 3, 4, 5 pessoas. Os demais não sabem. Olha o perigo, uma prática dentro da igreja, quando eu explicasse, aí sim, pastor. Não, isso aí eu sei. O relativismo não. Mas o que você está fazendo é um relativismo. A primeira prática é denominada como algo destruidora, que a igreja precisa combater, é o relativismo. Aí alguém poderia falar comigo assim, pastor Renato, tem texto? Tem. O texto aqui, eu queria que todos lessem, até para estarmos juntos aqui, consegue enxergar? Se não, depois vai no oculista segunda-feira, tá bom, gente? 1, 2, 3, vai! Louvado seja Deus. Quando a gente pensa nisso, eu entendo que o relativismo, ele promove 3 males dentro da igreja. Quantos males? 3 males. Antes de falar sobre o primeiro mal, que o relativismo causa, eu tenho que explicar o que seria isso. Dentro de uma definição pela inteligência artificial, chamada IA, né, mas no meu é o ChatGPT, ele diz uma coisa, relativismo é a ideia de que não existe uma verdade absoluta. E que tudo como a verdade, a moral, os valores ou o conhecimento depende do ponto de vista, da cultura ou da situação. Em outras palavras, o relativismo diz que algo pode ser certo para uns e errado para outros. E que nenhum ponto de vista é universalmente válido. Exemplo, o que é verdade para mim, não é verdade o quê? Para você. Isso é relativizar. Ou seja, não é mais a Bíblia
que é a nossa fonte, o padrão de direcionamento. Quando eu vou fazer algo, o que vai me regir? De onde eu vou tirar as minhas orientações, coordenações, direcionamentos, ensinamentos, aconselhamentos? É a Bíblia, a palavra final? Se você fala, não é a Bíblia, não é a palavra de Deus, então você não tem ela como o absoluto, que é aonde você tem a direção. Porque sem absoluto você não consegue medir, não tem como fazer medições. Exemplo, você não pode falar que o mundo está piorando. Pode? Não pode. Para você dizer, eu estou bravo, né? Preciso acalmar. Para você dizer que o mundo está piorando, você precisa ter um padrão de mundo perfeito. Quem entendeu? Quando você tem um padrão, você fala assim, olha, ele piorou ou ele melhorou. Para você poder medir, você tem que ter um padrão. Ou eu estou errado? Como que você pode falar que essa água é ruim se você não tem um padrão de água boa? Então, o relativismo, ele desconstrói o absoluto. Exemplo, práticas hoje que tem por aí, denominada que é o relativismo, sobre a moral. Exemplo, quem quer que o esposo mente para a esposa aí? Mas uma vez por semana pode mentir? Ah, não pode. E se a namorada mentir para o namorado? Não pode? E se o namorado mentir para a namorada? Pode? Ah, não pode. Se você está dirigindo, as placas estão todas erradas. Imagina você achando que está indo para Curitiba, mas na verdade você não está. A placa está te guiando. Você queria que as placas fossem verdadeiras? Se você fosse na farmácia, o que você exige do farmacêutico? O remédio certo? E se o remédio te enganasse? Exemplo, você quer verdade sobre tudo, você quer que todo mundo seja verdadeiro com você, mas quando Deus diz como que você deve andar, aí você fala assim, aí não, meu corpo é as minhas regras, é a minha vontade, eu vou fazer o que eu bem achar, eu sou dono do meu nariz. Isso daí é um ponto de vista relativo. Você não tem a Bíblia como a sua regra de fé, você faz o que você quer. Quem sabe você está aprendendo no horóscopo, quem sabe você está aprendendo com os YouTube da vida, mas o crente não é regido pelo YouTube nem por influência, ele é influenciado pela santa palavra de Deus. O relativismo desconstrói o absoluto. Hoje eu vejo gente aconselhando pessoas sem no mínimo um pouco de conhecimento da Bíblia. E gente seguindo conselhos, mas disse o escritor, o salmista, os Salmos 1, que quem segue conselho do ímpio vai parar, se assentará na roda dos escarnecedores. Mas tem gente que o prazer dela é na lei do Senhor, nesta lei medita de dia, medita de noite, é árvore plantada junto a ribeiro de água, aleluia, ele prospera, onde coloca prospera. José está no cárcere e prospera, tira do cárcere e prospera, aonde ele foi ele prospera, a bênção está sobre ele, porque ele é alguém que medita na Bíblia Sagrada. Uma vez que eu defino para você que o relativismo é desconstruir o absoluto, e ele é tão filosófico, eu vou dar um nó na sua cabeça. O relativismo, na sua própria definição, ele é incorreto e é ilógico. Ou seja, o relativismo diz, presta atenção, o relativismo diz, não existe absoluto. Não existe verdade? É verdade isso que ele acabou de afirmar? Se ele diz que não existe verdade absoluta, é absoluto isso que você está me dizendo? Não existe. Mas é uma prática dentro da igreja. Isso começou na Grécia, 500 anos antes de Jesus, com os sofistas. Poderia falar de Górgias. Eu poderia falar desses homens que eram professores que cobravam. Um grande combatente dessa prática foi Sócrates. Nós não temos nada que os sofistas escreveram, mas eu tenho que Sócrates escreveu para combater essa prática. Eles cobravam para ensinar. Eles não queriam literalmente a verdade. Eles queriam pagar, receber um dinheiro para mostrar que através do discurso você pode defender o que você quiser. Nós estamos falando da polis grega, nós estamos falando da eclesia, que é o chamar o povo para fora para discutir os assuntos da sociedade. E quem dominasse a arte da retórica eram os que tinham boa facilidade e teriam bons privilégios dentro da cultura grega. Eles eram professores, eles não estavam em prol da verdade, mas já dizia Sócrates, existe a verdade e
e existe a opinião. A opinião, ela não é a verdade, ela é uma opinião sobre a verdade, mas o caminho da opinião, ele te leva ao erro. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, o fulano de tal tem, mas existe acima das nossas verdades a infalível verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E disse Jesus: conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Quando a gente pensa, o relativismo promove 3 males dentro da igreja. O primeiro mal que ele promove, diga comigo, remove a autoridade da Bíblia. Diga comigo, remove a autoridade da Bíblia. O que esse texto diz? Porque virá tempo em que não sofrerão mais o quê? Irmãos, diga comigo, saudável. Existe uma pessoa doente e existe uma pessoa sã, sim ou não? Quem é o são? Quem é o são, irmãos? É o saudável. Mas o tempo vai chegar, diz a Bíblia, que as pessoas não vão mais aguentar o ensino saudável. O ensino saudável as pessoas não suportam mais. E quando você procura a palavra resistir, ou suportar, ou sofrer, ou seja, esse ensino saudável será descartado por inquietações do mundo, fazendo as pessoas procurarem professores especialistas para suas próprias ideologias míticas. A palavra fábula é mito. Ou você crê no Hércules? Você crê literalmente nos deuses gregos? Você crê em Zeus, Poseidon? Você crê? Você crê nessa mitologia? É aí que surgiu a filosofia. Antigamente a filosofia de Homero, que está na Ilíada, na Odisseia, o mundo surgiu através dos deuses. Mas vai surgir um homem chamado Parmênides e falou: não, gente, a gente tem que fazer uso do raciocínio lógico, o mundo não pode ter vindo dos deuses. Aí a filosofia vem para discutir, para tentar entender os porquês das coisas. Mas a gente crê que de fato o mundo veio de um Deus, mas não é de qualquer Deus. É o Deus grandão da Galileia que disse: haja e ouve. Essa palavra suportar, resistir às pessoas ou a pressões, vai além de mera paciência, chegando à escolha graciosa de permanecer presente diante da fraqueza, da oposição ou da imaturidade, seja nos outros, nas circunstâncias, sem abrir mão da verdade ou do amor. Então o primeiro mal que o relativismo promove dentro da igreja, diga comigo, remove a autoridade da Bíblia. Quem já ouviu falas, eu não preciso citar, a gente não cita o nome aqui por uma questão ética, que é o Ed Renekiewicz, que ele disse que tem que reformar a Bíblia. Quem já ouviu essa falha? A Bíblia é meio escrota. Desculpa a expressão, você já ouviu isso aí? Às vezes os irmãos ficam escandalizados com algumas falas que vem aqui, mas o que você fica vendo no TikTok lá dentro da sua casa? Eu não posso ensinar o que é certo, mas você pode aprender o que é errado. Nossa, o pastor falou escroto. É escroto mesmo, irmão. Quantos que não acham que os ensinamentos saudáveis são difíceis de praticar? Quantos que já não tem mais a Bíblia como sua bússola? Os ensinos bíblicos não são mais suportados. Pastor, não dá mais, pastor. Eu não consigo ficar, eu não quero casar, mas eu quero namorar. E não é namorar, é namorar, é namorar. Você entendeu o que é namorar? É pendrive no USB. Não, masturbação agora pode, pastor. Porque não dá mais para seguir a Bíblia. Pastor, está difícil, pastor. Está difícil ser crente na faculdade. Está difícil ser crente não sei o quê. Está difícil seguir a Bíblia. Está difícil de orar. É muita pressão, pastor. Eu tenho que sustentar minha casa. Pastor, eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas Deus colocou, foram jovens no meio da Babilônia que propuseram no seu coração: nós não vamos nos contaminar, porque a palavra do Senhor é a nossa bússola. Jesus pegou o barco, foi para as terras de Tiberíades. Chegando lá,
Quando ele viu uma multidão se aproximando, falou assim: ei, o que vocês vão dar de comida para esse povo? Aí chegou André, irmão de Pedro, falou: Senhor, ainda que tenhamos 300 ou 200 dinheiro, não conseguimos alimentar essa multidão. Mas Jesus separou aquele povo, aqueles discípulos, mandou o povo se assentar e disse: vocês vão dar de comer a eles. E eles foram, fez aquela multiplicação dos pães e do peixe. Todo mundo comeu, irmão, todo mundo comeu, se alimentou, aquele povo saciado, ninguém foi embora. Jesus falou assim: ó, passa para o outro lado da cidade de Cafarnaum. Eles pegaram o barco, foi para o outro lado. Jesus subiu no monte, olhando a multidão, esperando Jesus. Falou: ih, cadê o mestre? Jesus foi por outro caminho, foi por cima das águas. E ele esperando Jesus descer do monte, Jesus não desce. E aí eles chegam do outro lado. Cadê Jesus? Jesus, eu vou atrás de Jesus. Foram atrás de Jesus, chegaram lá: Jesus, ô mestre, eu vim atrás de vocês, eu vim atrás do Senhor. Ele falou: vocês não veio por causa dos sinais, vocês veio pelo pão que vocês comeram do outro lado. Mas o verdadeiro pão sou eu, o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Porque quem come de mim, bebe de mim, por mim viverá. Tem que beber do meu corpo, comer do meu corpo e beber do meu sangue. Jesus está falando futuramente da ceia, mas eles estão achando que é o canibalismo. Ele está doido. Como eu vou ter que comer do corpo dele? Esse Jesus enlouqueceu, ei! Mas aí Jesus pregou a palavra, muitos começaram a ir embora, e os discípulos ficaram meio duvidosos. Jesus falou: vocês querem ir também? Mas para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? O Pedro, escrevendo futuramente a sua epístola, ele disse: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra que entre vós foi evangelizada. O segundo mal que o relativismo provoca dentro da igreja, diga comigo: inquietações humanas. Quando você observa, irmão, o texto, eles não vão mais aceitar ou suportar um ensino saudável. E eles, diga comigo, coceira no ouvido. E o que é coceira no ouvido? Que é algumas expressões, comichão nos ouvidos. A expressão coceira, o grego retrata uma irritação desconfortável que exige alívio. Porque quando está irritando, quando está com aquela coceira, a sua vontade é o quê? É coçar, literalmente coçar para fazer o quê? Para aliviar. Aplicada à audição, retrata ouvintes que anseiam por ideias novas e estimulantes em vez de ensinamentos saudáveis. Ou seja, os ensinamentos saudáveis não satisfazem mais, mas eles ficam inquietos atrás de coisas novas. A figura sugere inquietação, autogratificação e uma disposição para trocar a verdade por qualquer coisa que acalme temporariamente a sensação. Quando a palavra não é mais a nossa fonte de autoridade, as inquietações humanas afloram. O segundo mal que causa o relativismo, que muitos não sabiam o que era, e eu já provei para vocês, são inquietações. A igreja tem obtido um grande crescimento na área dos casamentos da igreja. Eu queria uma salva de palmas a Jesus. Essa igreja melhorou, os casamentos da igreja melhoraram aqui na Ágape. Eu acho que dava para bater mais palma para Jesus e dar glória, porque muita gente nos procura. Eu não estou dizendo que esses irmãos não passam luta. Eu não estou dizendo que eles não terão dificuldade. Que tem momentos que fala, meu Deus, mas eles aprenderam as ferramentas. Tem hora que é o diálogo, tem hora que é o perdão, tem hora que é o passeio, tem dia que tem que fazer o pix. Ô glória, tem dia que é a pizza, tem dia que fazer o churrasco, tem dia que tem na casa do parente. Eles aprenderam, eles têm problemas, mas eles aprenderam. Eles aprenderam ensinamento saudável. Ano que vem eu vou ter discipulado de adolescentes e jovens com o pastor. Não vou entrar em tema com vocês aqui, irmão, vai ser top. E quando terminar, vai ter hambúrguer na brasa. Vai ter o cachorro quente do tio Billy. Não é qualquer cachorro quente, é do tio Billy. E tem que ter aquela sobremesa, aquela, como fala? Não é não, a vitamina rosa. Quem já comeu vitamina rosa? É porque todo homem tem um lado feminino, irmãos.
É que do Billy aflora mais, né, Billy? Dá glória a Deus, vamos beber água. Gente, só sai para comer fora porque literalmente não entendeu a comida que tem dentro dessa casa. Aqui tem comida, irmão. Enquanto eu for líder dessa igreja aqui tem alimento. Sabe por que tem alimento? Porque vocês patrocinam o meu ministério. Hoje eu vivo exclusivamente para esta igreja, porque vocês patrocinam através do dízimo da oferta, para que eu tenha tempo para estudar mais, para alimentar vocês. E se a igreja está crescendo, se eu estou crescendo, graças a Deus, graças a você, e também é um esforço do pastor. E os pastores, não só eu que estou crescendo, porque eu poderia crescer sozinho, mas está todo mundo crescendo. Os pregadores melhoraram, os obreiros melhoraram, a igreja está crescendo. E só cresce é porque Deus dá o crescimento. A gente rega, a gente planta, mas o papai dá o crescimento para a igreja. Ah, pastor, mas eu estou precisando, como disse minha mãe, Dona Hermínia, Lucilene, você tem que procurar uma igreja de libertação. Lá na igreja do Renato é só palavra. Vai numa igreja de libertação. Falei, Dona Hermínia, ela esqueceu que disse Jesus, que o maior centro de libertação é a palavra de Deus. Do que adianta a gente ir para essas igrejas, expulsar o demônio, mas o demônio está lá dentro do carro esperando. Esse culto não vai acabar não, que eu vou entrar em você de novo, agora já tem mais 7. Porque quando você expulsa e a casa está vazia, vem mais 7. Aí o demônio falou assim, ó, o pastor me expulsou, mas eu já estou aqui, já coloquei o Wesley Safadão, já coloquei o rei da pisadinha, eu estou te esperando chegar em casa. Mas quando vem para EBA, aprender a palavra de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Crente que tem a palavra, como disse o salmista, eu guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Jesus venceu o diabo, não foi com um galho de arruda. Jesus venceu o diabo, não foi com um trevo de 7 pontas. Ele não venceu o diabo, irmão, com mandinga não. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, essa sim o homem viverá. Isso é espinho no coração de crente. Porque quando tem espinho no coração, a semente não flui. E ele fica inquieto, querendo atrás de novidade. E aí às vezes o crente fica abatido, irmão. A alma inquieta. Mas teve um dia que o salmista disse para a alma dele: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e do meu Deus. Terceiro mal que o relativismo causa dentro da igreja, diga comigo, formam professores do pecado. O texto, olha bem para mim, olha como funciona. Não suportam o ensino saudável, fica inquieto. Uma vez que você está inquieto, você procura algo, sim ou não? E quem você procura? Diga comigo, especialistas. Amontoarão para si o quê? Diga comigo, doutor. Sabe quando chega lá no médico, doutor? Tudo bem, doutor? O que você pensa num doutor? Não é alguém preparado? Não é um especialista, o doutor? É o doutor. Agora, quando tem um doutor do pecado, e aí ele fala, doutor, manda a localização aí que eu estou indo aí congregar. Estou precisando de uma direção, doutor. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias. Às vezes você critica o irmão que está num pecado, mas você tem outro que é seu favorito. A gente critica aqueles que têm dificuldade para homossexualidade ou lesbianismo, mas seu problema é pornografia, seu problema é a mentira. Entendeu? A gente quer tirar o cisco do olho, mas tem uma trave no nosso. Todo mundo tem um pecadinho aqui. Tem algo que você tem dificuldade. Estou mentindo? Não precisa falar não, o Espírito te conhece. E quem abandona os ensinamentos saudáveis da palavra, procurará outros direcionadores, quais são mestres defensores de pecado. E aqui eu tenho uma lista aqui, Pastor, estou a fim de me divorciar. Então eu preciso encontrar alguém que defenda o quê? Pastor, final de semana, tomar aquela cervejinha.
Ah, pastorzão. Então eu tenho que ir atrás de um pastor que defenda o quê? Estou a fim de fumar, pastor. Porque, tipo assim, se Deus criou todas as coisas, a maconha é de Deus, pastor. É da natureza. E como diz a tribo de Já, eu fumo um, é só para viajar. Olha o crente lá em casa, ó. O que é isso, crente maconheiro? É que usar a Bíblia ainda, então eu preciso de um pastor que... Pastor, tá difícil, né, pastor? Porque assim, eu tenho que fazer o test drive. Quando você quer comprar um carro, você fala, meu, que carro é? Aí você chega lá na Toyota, aquela SW4, grande. Deixa eu fazer um test drive. Fala, isso, esse é o carro do sonho do negão. E uma pessoa falou para mim na sala pastoral, se Deus me prosperar, eu vou dar esse carro para o senhor, pastor. Estou orando. Quem mais quer prosperar para dar esse carro para mim aí? Ô, glória. Recebe, mas tem que cumprir com a palavra quando Deus prosperar. Pastorzão, não dá para casar com uma pessoa se eu não conheço. Pastor, tem que fazer o teste. Fala assim, test drive. E quem eu vou atrás? Dos pastores que defendem o quê? Test drive. Pastor, eu quero viver desigrejado, então tem que ir atrás de um pastor. Não tem que nem ir atrás de pastor, mas eu tenho que ir atrás de alguém, um mestre, que prove para mim que eu posso viver desigrejado. Pastor, estou a fim de fazer uma tatuagem, que eu quero honrar Jesus, pastorzão. Eu quero provar para todo mundo que Jesus é o Senhor. Faz uma tatuagem aqui, ó, do leão, mas dá um mau testemunho para o filho. Tem a tatuagem do leão, mas é um picareta. Tem a tatuagem do leão, não vem orar, não lê a Bíblia, não ora. É assim que você quer glorificar Jesus? Mas disse Paulo, eu trago no meu corpo as marcas do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pastorzão, é que eu estou querendo ir para a academia, colocar o cropped, mostrar aquela minha barriguinha e fazer o agachamento. Com aquela calça leg. Estou indo evangelizar na academia, pastorzão. Coloca aquele fone de ouvido branco lá na esteira. Só... evangelista, está querendo evangelizar, aí vai atrás dos defensores desta prática. Mas Paulo falou, olha Paulo escrevendo para o filho Timóteo, ei Timóteo, nos últimos dias, o ensino saudável que é dado pela uma igreja, que o povo conhece o pastor, conhece a liderança, sabe que é uma igreja séria, nem lá dizima, nem lá oferta, nem lá cuida, não vai para aprender a palavra de Deus, mas eles vão ficar inquietos, vão atrás de mestres que pregam aquilo que eles querem ouvir, os defensores do pecado. Mas tu, Timóteo, não. Mas tu, Timóteo, não. Já dizia Dona Hermínia, mãe, deixa eu ir lá embaixo com os meninos. Você não vai, mas vai todo mundo. Renato, você não é todo mundo. Está todo mundo desviando, mas você não é todo mundo. Está todo mundo indo, mas você não é todo mundo. Tu é diferente, disse Paulo. Mas tu é sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Você não é todo mundo, irmão. Está todo mundo desviando, você é diferente. Segunda prática que destrói a igreja do Senhor, diga comigo, teologia da prosperidade. Pastor, o que é isso? Diga comigo, comercialização da fé. Vamos ler o texto? 1, 2, 3, vai todo mundo. A teologia da prosperidade é o fator principal que faz com que a fé seja comercializada, visando apenas o lucro e não a condução de pessoas a Cristo. Ou você acha que esse monte de igreja que tem por aí é todo mundo querendo levar o povo para o céu? É? Tem igreja aliançada com o PCC para fazer lavagem de dinheiro. Quem já viu isso? Pastores sendo presos. Pastores do PCC, irmão. Primeiro comando de Cristo, né? Ou seja, diga comigo, a igreja se torna um comércio. A palavra de Deus um produto. Fala assim, o povo os consumidores. E os pastores é os que vendem.
Porém, olhando para isso, a teologia da prosperidade causa na igreja, diga comigo, 3 males. Pastor, causa. Essa é a teologia da prosperidade que entende que o crente tem que ter uma casa na praia. Alguém tem casa na praia aqui? Quem tem? Levante a mão. Só que 2 pessoas aqui têm casa na praia. Os demais está tudo em pecado. Falta fé para vocês. A teologia da prosperidade consiste nisso. De dizer, tem alguém que está enfermo aqui hoje? Quem está enfermo? Tem alguém enfermo aqui hoje? Levante a mão. Enfermo. 1, 2, 3. Falta de fé. Porque Deus levou sobre si as nossas enfermidades. Se você está com enfermidade, significa que você não é um cristão autêntico. A teologia da prosperidade, que é a confissão positiva, ele procura instruir isso. Pastor, eu queria entender mais. Vai no YouTube da igreja, coloca lá, seminário neopentecostal. Você vai aprender tudo sobre isso, que eu 4 horas de seminário. Pastor, eu não consigo ouvir tudo isso. Então vai assistir o TikTok lá ou outras coisas. O ensino saudável você não consegue mais suportar. Mas 3 males que ele causa. A primeira coisa que ele causa, diga comigo, atrai pessoas gananciosas. Olha o que o texto diz. Muitos seguirão as suas dissoluções. Porque a promessa de resoluções momentâneas, imediata, atrai inúmeras pessoas à igreja, que visam resoluções de suas dificuldades, culminando em pessoas descrentes que antes buscando a Deus apenas por bens terrenos. Irmão, como você não pode pôr a mão no irmão que está do seu lado, a gente tirou isso aqui da igreja, mas você pode pelo menos olhar. Olha a cara de crente dele, irmão. Coisa linda, né? Não é bonito? Eu sei que não pode mentir, alguns é feio mesmo, irmão. Está tudo certo. E está tudo certo, mas sabe qual é o problema? Quando você vai nessas igrejas que só vivem de campanha, você não vê a cara de sofrimento das pessoas que chegam, irmão? Irmão, com aquela cara de derrota, não é, irmão? Porque quando o pregador vê aquela pessoa com cara de derrota, fica até fácil de fabricar a profecia. Os falsos profetas. Tá difícil, né, filha? Tu não pensou em desistir, meu Deus do céu? Mas quem já não pensou em desistir aqui, irmão? Tá com problema financeiro, pastor, Deus revelou. Tem alguém aqui com problema financeiro, irmão? Aí os crentes ficam emocionados. Deus me revela que você vai trazer uma oferta de R$200 e esse problema vai acabar. A pessoa vai atrás de cartão de crédito, ela faz empréstimo para honrar o voto. Mas o cara é um estelionatário. E qual é o problema? O problema é que ela é uma gananciosa também. Só existe estelionatário da fé porque tem gananciosos da fé também. Tudo se merece. A igreja tem um pastor que merece. Você podia aplaudir a Jesus por isso, né, irmão? Bate palma para Jesus aí. Vai falar, negão, tá se sentindo? Não, irmão, porque nós estamos ensinando Bíblia para vocês aqui. Essas pessoas que vão na igreja, dificilmente você vê essas igrejas com obreiros sólidos. As pessoas veem a igreja com segundas intenções. Elas vão lá não para buscar o Senhor. Quando aqueles homens que receberam a multiplicação dos pães, eles foram do outro lado para fazer Jesus rei. Aí ele falou, Jesus, mostra-nos um sinal para a gente crer que é tu, querendo comer pão de novo. Ó. Jesus falou assim, vocês não vieram aqui por causa dos sinais. Você veio aqui por causa que vocês comeram do pão. Vocês têm que trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Então tem muita gente vindo na igreja só para comer. São os crentes sanguessuga. Não faz nada para Jesus, irmão. Não faz nada, não move uma palha. Que eu estou precisando, me dá Jesus. Me dá Jesus. Me dá danoninho, Jesus. Então essa teologia da prosperidade, ela atrai gente o quê para a igreja? Gananciosa. Você não me encontra no banho da água. Enquanto eu for pastor, no dia que Deus me levar, a próxima geração se fazer é com Deus. Os ensinamentos eu deixei. Não tem nada chamativo. É
culto na fonte. Culto na fonte. Não é quarta profética, não é quarta do imediato, não é quarta não sei do que, é da libertação, é a campanha da prosperidade. Mas quando a gente chega na quarta-feira aqui, a gente tem um grupo razoável para a glória de Deus. Então quem vem para adorar. Mas quem é que vai pregar? Eu não estou interessado quem é que vai pregar. Eu não estou indo para o pregador, eu estou indo para cultuar. Eu tenho um compromisso com o papai. E Deus levantou alguém que vai pregar. Quem é? Com a quarta é o Alberto. E na próxima, eu não estou interessado quem vai pregar na quarta. Eu estou indo lá buscar o Senhor, independente de quem vai pregar. Mas Jesus disse, entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Eu me lembro no início da minha fé, o Hélio, uma jovem, que ia na igreja, o pastor revelava, tem um demônio na sua perna. E a moça, e aquele buraco na perna dela. E eu lá na frente, irmão, não tinha, eu era ímpio ainda. Eu falei, Deus, quando eu crescer, quando eu me tornar crente, eu vou ser pastor de libertação. Porque eu gostava, o pastor deixava a Maria Padilha ali, o Exu Caveira ali, o Tranca-Rua ali, o Sete Capa ali, o Preto Velho, o Zé Pilinto, o Zé Pilantra. Eu gostava, eu falei, aquele ali é o Zé Pilantra, aquele ali é a Pombagira. Quando eu crescer, eu vou trabalhar só com libertação. E Deus falou, é isso mesmo que eu vou te dar. O maior ministério, o ministério da libertação. Exclusivo pela palavra de Deus. O que eu pedi, papai me deu. E Deus falou, eu vou orar, e se o mal vai embora. Vai fazer, eu me batizei em 2006. 12/2/2006. Entreguei minha vida em 2005. Conheci a Sueli em 2005. 2 mundano. Sueli era tão atribulada que aceitou Jesus 2 vezes na igreja. Jesus falou, filho, ela precisa de mim, mas você precisa libertar ela também. Vai lá para a vida dela. Fomos para a igreja, irmão, entregamos a vida para Jesus. Esses dias, 2025, eu vi ela. Com o quê? Com uma faixa na perna. Uma que ia para a campanha lá. Você conhece aqueles crentes que iam para a campanha? Como está a vida? Igreja lotada, não lota? Faz culto até 10:30 da noite, falta de sabedoria todinha. Aí fica dentro do culto, 10:30, chega em casa, arruma briga com o marido. Não tem nem aqui, pergunta para os nossos vizinhos se a gente incomoda eles. O som nem está aí lá fora, pode ir lá fazer o teste, vai lá. Que tem tudo acústico. Os vizinhos nossos amigos. Essas igrejas lá, irmão, essas igrejas não tem nem nada para tampar. E os crentes, dessa noite, atrapalhando os vizinhos. Estou mentindo, irmão? Falta de sabedoria. Por mais que a Bíblia diz para incomodar os moradores da terra, mas está tudo errado, não é assim que incomoda. Diga comigo, o segundo mal que a teologia da prosperidade causa na igreja. Diga comigo, cria uma imagem negativa da fé, pelos quais será blasfemado o caminho do quê? Da verdade. Ei, o texto prova que a comercialização da fé traz prejuízo ao reino de Deus, porque as pessoas interpretam a igreja e os líderes apenas como objetivo de ficarem ricos, ou seja, um ceticismo destrutivo. Quem já ouviu aquela frase? Fazer o que naquela igreja? Dar dinheiro para quem? O pastor vai arrancar o que das ovelhas? Olha lá. Os pastor está rico e você está o quê? Diga comigo, teologia da prosperidade. Um mal que ele causa. Você vai evangelizar, fazer o que na igreja? Todo pastor é safado. Não fale essa palavra, porque todo é todo mundo. Você generalizou. Pode ser a maioria, mas não todos. Ainda tem homem de Deus e mulher de Deus. Pastor Renato, quem você é? Pergunta para os membros da igreja. Eu não posso falar quem eu sou. Fechou? Então o segundo mal que essa teologia causa, ela acaba atrapalhando, as pessoas blasfemam do caminho da fé. Quantos que, às vezes, irmão, não dizima, porque foram literalmente saqueados nessas igrejas. Você sabia, irmão, que tem pastor estelionatário, irmão. Pastor que fala assim, não, eu vou te levar ali para você comprar um carro. Mas o pastor está ganhando dinheiro na agência de carro.
Tem pastor, irmão, pastor que leva a igreja para aquelas questões de marketing multinível. O marketing multinível, quando tem um produto, está tudo certo, está dentro da legalidade. Mas pirâmide financeira? Teve gente que deu casa, irmão. E depois foi. Eu conheço uma pessoa que trabalhou numa igreja. Ela era tesoureira da igreja. Era o quê? Aí o marido dela falou assim: ô pastorzão, eu tive que sair de lá. Eu falei: por quê, filho? Porque o pastor pediu no púlpito uma oferta para pagar o aluguel. Mas tinha dinheiro no caixa para pagar o aluguel. Então o pastor mentiu? Mentiu. Agora pergunta para que é aquele dinheiro? Se ele está mentindo. E o povo dá? Essa igreja é lotada? Aí como que você só pode vir só no domingo de ceia para uma igreja que você julga que é saudável? Tá difícil, irmão, pregar a palavra. 3 classes desacreditada. Político, polícia e pastores. Antigamente você falava assim: eu sou político, porta se abria. Eu fiz uma pesquisa aqui para a igreja, se eles confiavam em mim. Tive 100% de confiança da igreja. Na área da gestão financeira, eles avaliaram. 67% colocaram como excelente, 32% colocaram como bom e outro colocou como regular. 2 colocou como regular. Então a igreja confia em nós. Agora se eu falar: irmão, o Nato Sim vai vir como candidato, eu vou oferecer asfalto para Embu das Artes. Não quero oferecer educação, não vou oferecer saúde, vote em mim, nego do asfalto, Nato Sim. O que já vão pensar? O pastor fez o quê? O pastor já desviou. Começou bem, o negão era besta. Quando era careca, agora fez implante e mudou. Eu vou fazer um implante. E quem vai pagar são vocês. Que é vocês que fazem meu cabelo cair. Tem uns aqui que vão pagar em dobro, que já foi muitas vezes na sala pastoral. Não posso citar o nome. Irmãos, como pastores, hoje, antigamente você falava que era polícia, o que é portas? Portas se abriam. Hoje, não tem muitas polícias corruptas? Tem, irmão. Inclusive, hoje tem aqui um policial que você não sabe, não vou falar quem é, mas está aqui. Está armado. Se você vacilar e tiver um louco que entrou aqui, mano, não pode. Oxi. Estou mentindo? Ele tá para nos defender. Mas antigamente você dizia que era pastor, porta se abria. Pastorzão, quero comprar um carro. Você é pastor? Paga na pedalada. Hoje, ele já dá logo uma pedalada. Vai, pastor, pedala. Você dá risada, né, meus irmãos? É um mal que causa dentro da igreja, mas disse Paulo: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O terceiro mal que a teologia da prosperidade causa dentro da igreja, diga comigo: promove líderes avarentos. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. E eu vou mostrar um pouco das características desses líderes, vamos ver se você consegue encontrar. Diga comigo: estelionatários da fé. Primeira característica dele: avarento. Segunda, ganancioso. Terceira, admirando as pessoas por interesses. A maioria desses pastores estelionatários só anda do lado de quem? De empresário. Pode ver. Tome cuidado que você encontrar empresário. O pastor falou: ei, varão, eu vou orar por você. E Deus me deu uma visão aqui da sua empresa aqui, entendeu? E é o seguinte, varão. Eita, agora está descendo o manto aqui, Deus vai prosperar, mas Deus falou para você honrar a minha vida. Porque a mulher, a viúva de Sarepta lá, está na Bíblia, fácil. Eu estou citando a Bíblia Sagrada. Miserável. O profeta falou para mim: dá um copo de água ela tinha. Era o período da seca. E ela falou assim: eu vou fazer um bolo pequeno. Falou: então faz primeiro para mim. Então, primeiro você tem que honrar o profeta, porque Deus vai te prosperar. Aí o empresário faz o quê?
Ô varão, você consegue fazer um pix para mim? Vou pagar uma coisa ali, depois eu te devolvo. Ô varão, vou fazer um negócio na igreja aqui, estamos precisando de uns empresários, eu posso contar com você? Vai só entrando, irmão. Daqui a pouco ele só rasteira. Judas 19 diz que eles dividem a igreja. E sabe quem são eles? Diga comigo. Sensuais. Passam maquiagem. Fazem a sobrancelha. Coloca aquela calça a vácuo. Aquela camisetinha apertadinha. Chega aqui no altar. As irmãs piram, irmão. Paz, irmão, Deus me deu revelações aí. Faz preenchimento labial. Ô, irmão, aí não, irmão. Ô, varão, sai do salão, vem pra oração, varão. Não, sensuais. Ei, sala pastoral, não entra homem não para ele pastorear. Pastoreia só as irmãs. Ah, varão ligeiro. E os maridos vacilão que deixa a esposa aí. A minha não. Não, eu tenho que estar do lado. E outra, pastor Renato só pastoreia com a Sueli do lado. Sala pastoral, ela está comigo. E na minha sala tem câmera. Se me acusar, vai ter que provar. Ah, o pastor passou a mão em mim. Vamos puxar a câmera lá. Miserável. Olha você sentado no sofá, todo jogado aí, ó. É, irmão, tá querendo me acusar? Tem prova. Oxi. Tem provas aqui, ó. Se alguém falar, a tia bateu no meu filho. Vamos puxar na câmera. Olha, era seu filho que estava batendo na tia. Mas eu sei que às vezes a tia fica assim, não. Brincadeira, a tia não faz isso não, irmão. Nicolas, seu pai é o pastor, né? Seu pai não fosse pastor da igreja, é quebrar o testemunho. Gente, sensuais. Quem já viu aquele pastorzão chegando todo musculoso no culto? Quem já viu? Quem já viu? Todo musculoso, irmão, e ele marombadão. Preenchimento labial aqui, ó. A palavra de Deus diz assim, mano. E ele já chega depois que o culto está... Ó, essas estrelas só chegam depois do culto. O culto já está rolando, só chega para revelar. Os caras com aquela calça apertada, irmão. O pendrive mostrando, eu falei, não, varão. Aí errou e vaso. Atrai o quê, irmão? Será que está evangelizando as irmãs? Judas disse, esses aí não têm o espírito, mas estão conduzindo vida de pessoas. Judas escrevendo diz, porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quantos, irmãos, quantos líderes sem testemunho nenhum. Mas sabe o que disse Paulo? Eu queria que você levantasse a sua mão para você receber essa palavra. Filipenses 3,18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse que agora também digo chorando, são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz e o poder que de sujeitar também sobre si todas as coisas. Eu encerro aqui hoje a minha participação, que é a terceira prática destrutiva dentro da igreja, num mês de reforma. Diga comigo, mudanismo. E tem um texto, vamos lá, 1, 2, 3, toda a igreja. Vem banda para cá já. Quando você pensa no verbo, diga comigo, não se conformar com o mundo. E quando o mundo está dentro da igreja? E quando o mundo está dentro de você? A palavra não se conformar, a palavra sistematizo,
descreve o ato exterior de assumir uma forma que espelha um modelo existente. Então, tenta imaginar que o mundo é a forma e a gente utiliza a forma do mundo para dar, de fato, a origem a uma nova forma. Longe de descrever uma transformação interior profunda, o termo enfatiza um alinhamento exterior com um padrão, seja em padrão ou costumes da era decaída, ou a santidade de Deus. Em ambas as ocorrências, essa palavra enquadrada no presente, destacando uma escolha consciente e contínua em relação a uma conduta visível. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Crente pode ser mundano? Eu me lembro, irmão, que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendia que falava igreja é coisa séria. E eu continuo dizendo, igreja ainda continua sendo coisas sérias. Pastor, tem gente falsa na igreja? Tem. Mas existe nota falsa? Sim ou não? E você quer a verdadeira ainda? Sim, né? Não é porque existe uma nota falsa que eu não quero a verdadeira. Porque nessas muitos acabam de vir, não servem a Deus por causa de maus testemunhos que deram. Mas se você tem dúvida de pessoas que deram mau testemunho, de pastores lá fora, anda comigo aqui durante 1 ano, durante 3 meses, 6 meses. Se eu dar um mau testemunho, você pode sair dessa igreja. Eu posso falar em cima desse altar, pode imitar a minha fé. Olha para a minha vida. Eu não estou mandando você imitar Paulo não, pode me imitar. Imita o pastor Renato. Porque eu procuro dar passos assertivos. Não é o que eu falo, vem comigo, vem para os cultos. Analisa a igreja. Se a igreja estiver fora dos padrões, aí você pode encontrar um lugar para você congregar. Mas eu vou destacar algumas questões aqui, eu vou encerrar a minha participação. Eu vou apresentar para você porque o crente não pode se envolver com o mundo. Crente não pode ser mundano. E eu queria a atenção total da igreja agora. Atenção total da igreja. Porque se for para construir, quando a gente foi começar essa igreja dentro da minha casa, 12 componentes apenas. A gente disse, nós vamos construir uma igreja, nós tínhamos 12 pessoas. Uma igreja que a gente vai se gloriar lá na frente. A gente vai falar, louvado seja Deus pela igreja que nós construímos. Não é qualquer igreja que a gente quer começar. Primeira coisa foi o nome. Deus me deu o nome, 2 da madrugada. Li o Salmo 119. Quando eu terminei de ler, Deus me deu Fonte Bíblica Ágape. Porque o Salmo 119 é uma exaltação da palavra. Procuramos no Google, não tinha. Está registrada a marca. Já registramos agora, está no processo de registro Fontecast Ágape. Que vai pegar Fontecast Ágape. Tudo debaixo da legalidade, para a glória de Deus. Alvará de funcionamento. Os bombeiros, conseguimos um bombeiro agora, estava travado o alvará de funcionamento, que tinha vencido, aí precisou renovar, porque na época era 100 pessoas, aí aumentamos as cadeiras para a glória de Deus, tudo dentro da legalidade, e já está saindo, já está no processo. Estamos tudo dentro da legalidade para a glória de Deus. Então a gente quer construir uma igreja séria. Se for para fazer aliança com o mundo, não. Quando você me vê falando de política aqui, eu não tenho aliança política e o regimento da Ágape proíbe pastores desta igreja fazer aliança política. Nós não recebemos dinheiro de partido para promover ninguém aqui. Eu venho falando de política, sempre falei de política, condenando os abusos dentro da igreja. Nunca fui a favor, e nessa igreja você nunca vai ver um vereador vindo fazer comício político aqui dentro desta igreja. Você pode ver, quem sabe um dia, amigos, pastores, homens de Deus que a gente conhece, pode ser um vereador para falar da Bíblia. Não necessariamente para falar do quê? De política. E quando o seu pastor falar de política, fala, meu pastor não tem aliança. Meu pastor não recebe dinheiro. Já me ligaram, falou, pastor, manda o número do Pix. Eu falei, para quê? Eu vou te mandar R$1.000. Eu falei, ninguém manda 1.000. Não, eu queria que você me ajudasse com um deputado. Eu falei, obrigado, querido, eu tenho dinheiro. Eu não tinha na época, eu falei, não quero. Mas eu vou sujar o meu caráter por causa de R$1.000? Então quando você vê seu pastor, eu não estou em defesa de partido não, eu estou em defesa da Bíblia. Eu vou mostrar para você. Primeiro, o mundo manifesta em relação a Cristo e a igreja, é o cristão, hostilidade, inimizade, oposição. Jesus falou, o mundo me odeia, odiou o Pai, vai odiar vocês. Então primeiro passo, tá bravo? Tô. Segundo, o mundo e o cristão veem as coisas de perspectiva totalmente diferente. As coisas de Deus são absurdas para o mundo, é loucura.
são insignificantes para o mundo. O mundo tem um Espírito. E Jesus falou assim, vocês têm o Espírito Santo, mas o mundo não pode receber o Espírito Santo. Segundo, o mundo representa uma força organizada, um poder, uma ordem que se contrapõe ao reino de Deus. Disse Paulo aos Efésios, vocês outrora eram governados por esses espíritos, príncipe da potestade do ar, que operava nos filhos da desobediência, dos quais todos nós outrora andávamos. Pastor Renato, por que eu não posso fazer aliança com o mundo? O mundo, o cosmos, está sob o controle do diabo. Efésios 2, príncipe da potestade do ar. 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Ele é tanto do diabo que o diabo ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo se ele adorasse e prostrasse. O mundo é mau e contamina todos os que estão sob seu controle e influência. Tiago, o irmão de Jesus, disse, quem quer viver uma verdadeira religião deve guardar-se da corrupção do mundo. Tiago disse também na sua epístola, quem é amigo do mundo, inimigo de Deus. João, apóstolo Jesus, diz, quem ama o mundo não tem o amor do Pai. Jesus disse, o mundo já está condenado, sua sentença será futura. E ele disse, no mundo vocês vão ter tribulações, mas eu venci o mundo. E escrito está na ceia que daqui a pouco nós vamos fazer, o pastor Renilson vai ministrar ela. Quando vos ajuntais na igreja, esperais uns pelos outros, para que não comeis para a condenação. Ou seja, o mundo já está condenado. Quantos que dizem amar a Deus, mas defendem ideologias mundanas? Quem é a favor de alguém matar alguém aqui, levante a mão. Eu vou perguntar de novo, preste atenção no que eu estou perguntando. Quem é a favor de alguém tirar a vida de alguém? Levanta. Você não é a favor, né? Mas você vota em partidos que é a favor do aborto. Hipocrisia. Mas quem é que está falando? Quem está falando é o seu pastor, que não tem nem, literalmente, aliança nem com direita nem com esquerda. O nosso reino é o reino dos céus. Mas a direita ainda é a que mais está alinhada com a visão da Bíblia Sagrada. Nós não estamos, presta atenção, pastor, tem corrupção na direita? Tem. Tem safado lá que trai a família? Tem. Tem gente que manda matar? Tem. Tem na esquerda? Tem. Mas o nosso padrão ainda é a Bíblia Sagrada. Mas a gente tem que escolher alguém para votar, irmãos. Um mal que está destruindo a igreja, os nossos jovens, é o marxismo cultural. Ensinando ideologias dentro das escolas. A maioria desses adolescentes é tudo de esquerda, irmão. Esquerda. Liberação de drogas. Quem aqui é a favor de liberação de drogas? Pauta da esquerda. Adultização das nossas crianças, esquerda. Aborto, esquerda. Militância, LGBT, que a mais, esquerda. Apoiadores de ditaduras, esquerda. Defende terrorista, esquerda. Defende ladrões ao invés da polícia, a esquerda. E como que nós, igreja do Senhor, defensores da Bíblia, defensores dos ensinamentos da palavra de Deus, podemos ser militantes? Enquanto eu for pastor aqui, eu vou ensinar. Eu não concordo. Aí você tem que procurar um líder para te direcionar. Mas enquanto eu for pastor aqui, eu vou falar o que está certo e o que está errado. Não é combate, nós não estamos combatendo a homossexualidade no que tange o homossexual. Nós estamos combatendo a homossexualidade, a prática. Quiser mudança, ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Sim ou não, irmão? Mas hoje a gente não pode nem falar. 47% dos jovens, dentro de uma pesquisa feita, acredita que a Bíblia precisa ser atualizada. Tem jovens aqui dentro da igreja que, quem sabe, é a favor da homossexualidade, irmão. Mundanismo dentro da igreja. Quantos querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas estão conformados com o mundo? A casa de Deus casa de Deus é ordem, irmão. A gente usa uma roupa mais tranquila quando a gente vai para a praia. Aqui não é praia, aqui é a igreja do Senhor. Aqui tem postura para se vestir. Não tem que vir para mostrar barriga, para mostrar nada. Aqui é para adorar o Senhor. Nós não podemos ser o crente mundano, irmão, aceitando um monte de coisa. Olha o que você está vendo, olha o que você está assistindo, olha o que você está ouvindo. Tem gente assistindo séries que tem cenas de pornografia, sexos explícito, e nem com o controle na mão tá. Jovens, eu, pelo conhecimento que tenho,
há 20 anos servindo ao Senhor Jesus, eu não aconselho ninguém a assistir filme de terror. Mas tem pai que deixa, eu já falei para os meus, se eu pegar, vlapo. Pastor, vou assistir Invocando o Mal. Gosta, né? Põe-se de pé, irmão. Se Martinho Lutero, Calvino, Eurico Zwinglio, Joe Hus, Jerônimo Savonarola, Erasmo de Roterdão, Wycliffe, os Lollardos, os Russitas, se tivesse aqui os Petro-Brucianos, se tivesse Pedro Valdo, se tivesse homens de Quilate, Felipe Melanchthon, se tivéssemos aqui John Connox, fundador da igreja, aleluia, presbiteriana, John Wesley, homens que fizeram grande obra para o Senhor, a luta seria contra os evangélicos, não era nem sobre os católicos. Os católicos tinham práticas que a igreja em 1517 rompeu com isso, voltou para a Bíblia. Hoje os evangélicos estão estragando a igreja com práticas mundanas, crente apoiando essas práticas, mas cadê a igreja que vai se levantar para ser a diferença? Eu encerro com esse versículo: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Quem vai brilhar? Quem vai brilhar? Vem para cá, grupo de louvor, que vai cantar um louvor aí. Aleluia. Eu queria orar por você aqui hoje. Deus, eu quero orar por esta igreja. Eu fui chamado para pastorear. Eu nunca vou fazer aliança, independente do dízimo que a pessoa tiver, Senhor. Independente do cargo social que ela tiver. Não. Eu prefiro honrar o Senhor, que é dono da prata e do ouro. Não iremos fazer nenhuma aliança, Senhor, com nenhum, que ninguém, Senhor. Nos guarda, para que nós consigamos subir em cima desse altar sem ter, Senhor, nada preso com ninguém, aliança com ninguém. A nossa aliança tem que ser contigo, papai. Me preserva, Senhor, como líder desta comunidade. Me livra do adultério, me livra da prostituição. Guarda a Sueli também, Senhor, da prostituição, do adultério. Nos livra da avareza, nos livra da ganância, Senhor, do orgulho, da fama. Preserva o nosso coração, a nossa integridade, para que possamos formar pessoas com saúde, Senhor, cristã, que te adore e possa bem dizer. Mas eu oro por esta igreja, para que esses cristãos, Senhor, sejam renovados aqui hoje. Porque o Senhor nos mostrou, aleluia, Senhor. Presta atenção, irmão, olha para mim aqui no nome de Jesus. Nós estávamos orando pela igreja agora sexta-feira, e Deus mostrava muitos irmãos com máscara, desanimado, mas as pessoas não percebiam que estava com máscara. Ou seja, estava doente, mas não percebia que estava doente. E nós estamos preocupados com você, meu amado irmão. Então curve a sua cabeça, porque o Senhor vai renovar. O Senhor falou que ia renovar crentes aqui nesta manhã. E o Senhor que fala conosco na sexta, fala conosco no domingo. Então Deus vai renovar. Dá a mão para esse irmão que está do seu lado, no nome de Jesus aí. Passa essa unção, porque a unção passa. Vamos fechar esses corredores hoje aí, no nome de Jesus. Senhor, eu queria pedir agora que o Senhor possa renovar essa igreja. Que esse espírito da frieza, esse espírito do desânimo, Senhor, não venha bater, ó Pai, aqui dentro dos nossos corações, mas venha bater em retirada. Me usa os pastores, Senhor. A primeira mudança tem que começar no altar. Se os pastores se avivarem, se os pastores orarem, se os pastores fizerem, se os pastores forem os exemplos, Senhor, a igreja vai seguir a nossa vida. A igreja vai, renova, Senhor. Começa por cima e vai até embaixo, Pai.